eu sou a Juliana. Oi, eu sou a Isadora. E nós viemos falar um pouco sobre a cultura dos animais. Segundo o dicionário, cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e padrões de comportamentos adquiridos e transmitidos socialmente, que caracterizam um grupo social. Ela molda a forma como indivíduos interagem entre si e com o mundo ao seu redor, influenciando suas atitudes e tradições. A cultura é transmitida de geração para geração e pode variar significativamente entre diferentes sociedades, comunidades e grupos. A cultura não é estática. Ela evolui com o tempo e pode ser influenciada por fatores internos e externos, como mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Ela também pode ser compartilhada e misturada entre diferentes grupos, resultando em novas formas de expressão cultural e identidade. Mas como se aplicaria aos animais a diferença entre instinto e cultura? Costumamos achar que os animais agem puramente por instinto, mas será mesmo? Para analisarmos melhor, precisamos entender a diferença entre instinto e cultura. A diferença entre instinto e cultura reside na origem e na forma como essas características se manifestam nos seres humanos e em outros seres vivos. Instinto é uma tendência inata, biológica e hereditária. Instintos são comportamentos automáticos que não precisam ser ensinados ou aprendidos, pois estão embutidos no código genético do ser. Como dito anteriormente, cultura refere-se a comportamentos, ideias, crenças e práticas adquiridas e transmitidas socialmente. A cultura não é biológica, mas sim aprendida ao longo da vida por meio de interações sociais e do ambiente. Exemplos de cultura são idiomas, tradições, normas sociais e tecnologia. Então, resumindo, instintos são ações automáticas inatas, enquanto a cultura é aprendida, variável e resultado de interações sociais? Isso mesmo. E dentre os animais, as abelhas são um excelente exemplo de comportamento instintivo, ilustrando como os instintos orientam suas ações e interações dentro da colônia. Vamos explorar alguns aspectos do comportamento instintivo das abelhas. Dentro das colmeias existem as divisões de trabalho, como, por exemplo, a rainha, as operárias e os zangões, e cada grupo age conforme suas funções instintivas. A rainha é responsável pela postura de ovos. As operárias cuidam das larvas, coletam néctar e pólen, e os zangões têm a função de fertilizar a rainha. As operárias também têm como função a construção das colmeias. Elas constroem as células hexagonais usando a cera produzida por suas glândulas seríferas. A construção dessas células é uma estratégia eficiente para armazenar o mel e criar larvas sem um alto gasto de materiais. Além disso, elas são responsáveis pela defesa da colônia. Quando ameaçadas, elas atacam os intrusos se amontoando em cima deles e os matando de calor. Esse comportamento instintivo é essencial para a proteção da colônia e é desencadeado por sinais de perigo, como a presença de predadores ou intrusos na colmeia. Um exemplo disso são as vespas. Já tratando de cultura, o tópico agora são as lontras. As lontras são animais fascinantes por diversas razões, e uma de suas características mais curiosas é o uso de ferramentas, algo que poucos animais fazem. A escolha delas demonstra um possível comportamento cultural. As lontras marinhas, em particular, são conhecidas por escolherem pedrinhas especiais, que utilizam para ajudá-las a abrir conchas de moluscos e outros alimentos com casca dura. Essas pedrinhas não são escolhidas ao acaso. As lontras examinam cuidadosamente diferentes opções e selecionam aquelas que melhor se adequam ao trabalho. Depois de encontrarem a pedra perfeita, elas a mantêm consigo por longos períodos, muitas vezes guardando-a em uma bolsa de pele localizada em sua barriga. Esse compartimento especial é utilizado para carregar pedrinhas e outros itens úteis. Para algumas lontras, essa pedra se torna uma ferramenta vital, usada repetidamente ao longo de suas vidas para facilitar a alimentação. O comportamento de selecionar e guardar ferramentas demonstra um nível surpreendente de inteligência e planejamento por parte das lontras. Essa prática é mais um exemplo de como a natureza é rica em soluções engenhosas para os desafios da sobrevivência. Outro animal extremamente cultural são as orcas. E agora vamos falar um pouco sobre elas. As orcas são um excelente exemplo de cultura animal, mostrando comportamentos altamente complexos e uma forte conexão social dentro de seus grupos. Elas vivem em comunidades sociais chamadas pods, nas quais
A transmissão de conhecimento de geração para geração desempenha um papel fundamental na sobrevivência e no desenvolvimento de seus membros. Dentro desses grupos, as orcas demonstram não apenas comportamentos instintivos, mas também muitos aspectos que se enquadram no que chamamos de cultura. Um exemplo marcante de sua cultura é a realização de rituais fúnebres. Quando uma orca morre, seus companheiros do grupo podem exibir sinais de luto, como carregar o corpo do falecido por vários dias, mantendo-o à tona e demonstrando um comportamento de despedida. Esse tipo de ritual sugere que as orcas têm uma compreensão emocional profunda da morte e de laços sociais, algo raro de se observar no reino animal. Além disso, as orcas possuem a capacidade extraordinária de aprender e ensinar novos comportamentos. Em diferentes regiões do mundo, populações de orcas exibem técnicas de caça distintas, adaptadas ao ambiente e às presas locais. Essas técnicas são ensinadas às gerações mais jovens, o que evidencia uma transmissão cultural de conhecimento. A comunicação também é um aspecto fundamental da cultura das orcas. Cada grupo possui um dialeto específico de sons, que é usado para se comunicar e coordenar atividades. Esses dialetos são aprendidos ao longo da vida. Essa variação entre diferentes grupos forma uma espécie de identidade cultural única de cada pod. E você, o que acha sobre o assunto? Você acha que animais realmente têm cultura? Para mais informações sobre esse assunto, assista nosso podcast. Link na descrição.